Comentar com você nesse vídeo sobre a situação muito difícil do Corinthians, né, gente? Nos bastidores aí, a gente percebe que começa a haver muitos problemas, né? Muitos. E aí as pessoas talvez não se deem conta, né? De que tem gente na arquibancada torcendo para que o pior aconteça. E claramente que quando eu falo que há pessoas na arquibancada torcendo para isso, não estou me referindo a dirigentes do São Paulo, a dirigentes do Palmeiras, a dirigentes do Santos e de clubes do Rio de Janeiro. Até porque, em teoria, esses dirigentes, né, têm bem mais o que fazer, né? Ok? Do que ficar o tempo inteiro pensando, né? Pensando durante 24 horas por dia no Corinthians e como fazer o mal para o Corinthians. Claramente que aqueles que estão na arquibancada torcendo para que o pior aconteça, você que é corintiano e que é corintiana, sabe perfeitamente de quem eu estou falando, né? Essa gente aqui não vale nada. Essa máfia que destruiu o Corinthians. Esses mafiosos estão na arquibancada. Inclusive aquele de fala mansa, bonita, que parecia ser muito democrata, tal, e na hora que precisou mostrar, né, a ferradura, mostrou, né, o seu Duílio Monteiro Alves, né? Enfim, né, que há muitas e muitas décadas atrás, né, teve ali seu pai, né, na democracia corintiana. Essa tal democracia corintiana, gente, essa tal democracia corintiana. Qual o problema com a democracia Josa não vale? Nenhuma. Nenhuma. Naquele momento a democracia corintiana era importante, é claro. Um clube de futebol que tinha jogadores ilustres, inclusive doutor, né? Enfim, querendo levar reflexão para um outro campo. Sensacional. O problema foi o uso que se fez da democracia corintiana, os símbolos que ela deixou ali no Corinthians, né? Foi por causa dos símbolos deixados pela democracia corintiana que gente da pior espécie, né, assumiu o comando da equipe, né? A Renovação pouco a pouco se transformou numa grande máfia dentro do Corinthians. E hoje esse pessoal é o grande inimigo da gestão atual do Augusto Melo, que parece que andou perdendo um pouco de vista, na verdade, que uma vez que ele assume o Corinthians para administrar o clube depois de uma gestão de muito tempo da Renovação e Transparência, ele precisava nunca perder de vista de que ele estava numa guerra, né? Estava numa guerra e numa guerra não pode cometer erros. Erros como o que aparentemente ele vem cometendo. Acho que tudo deveria ser feito para que Rubão e Augusto Melo seguissem juntos, né? Rubão é um quadro muito importante da militância até o momento da militância contra a Renovação e Transparência. Um quadro poderoso, articulado, com forte personalidade. Não se perde um quadro desse assim. E o pior que perder um quadro desse, como o Rubens, né, é você ter o Rubens Gomes, né, como mais um dos seus inimigos, né? E também a gente não sabe até que ponto o próprio Rubão, né, vai se manter. Vai se manter longe do Augusto e ao mesmo tempo longe da Renovação e Transparência, né? Tá muito grave. Então veja, tem uma matéria na ESPN, né, que bastante interessante, que hoje, né, tá nas páginas da ESPN, assinada pela Lili Nascimento, que fala sobre os momentos de ruptura. O motivo central da saída do Rubão ocorre em virtude da discordância em relação ao contrato com a Vale de Bet. O Rubão teria ficado também impressionado e aceitara claramente o acordo com a Vale de Bet, até ele perceber a participação ali de um intermediário, que é o cara que está no departamento de marketing, né? E aí complica tudo, e aí já começa a haver um rompimento aí entre o Rubens e também o presidente Augusto, né? Então o que acontece? O intermediário ganhou um valor muito alto, né, por esse acordo. E o intermediário é alguém que está
é ligado ao departamento de marketing do Corinthians, esteve ligado à campanha do Augusto, né? Aí é difícil, né? Agora, isso é difícil dentro de uma perspectiva muito legalista, né? Porque no futebol isso acontece o tempo inteiro, tá? O tempo inteiro. Se a gente for questionar esse tipo de coisa, a gente tem que questionar também todo o dinheiro que entra e que sai do clube, todo o dinheiro usado pelos dirigentes para contratar jogadores, todas as bultarias, né, que existem em clube de futebol, que se clube de futebol fosse submetido a, vamos lá, investigações do tipo de CPIs, né, vocês não têm noção do que se descobriria. Em todos os clubes, tá? Josa, tem um clube aqui no Brasil? Não tem nenhum. Nenhum. Hoje, no Brasil, né, que estaria totalmente limpo. Ok? Ainda que a sujeira de alguns fosse uma sujeira muito pequena, mas duvido que algum... Tem alguns que são mais limpos que os outros, mas a sujeira está em todo lugar. Ok? E aí, o futebol virou um ambiente em que se incomodar com essas coisas não leva a nada, infelizmente. Criticar essas coisas faz você virar uma pessoa marginalizada. Então, olha-se para os resultados e fala, não, o importante é o resultado, as conquistas, os títulos e tudo mais e tal. Dentro disso, se insere, desta perspectiva de não se importar com isso e se importar bem mais com os resultados, se insere também os intermediários nos negócios do futebol. Dentro disso também se insere, como normal, infelizmente, mas normal, a presença de um intermediário ligado aos acordos do Corinthians com a Vadibet. Claro que é lamentável que esse intermediário seja alguém da gestão, né? O valor foi muito alto. O valor que entra no Corinthians também é muito alto. Não tem muito jeito. O Corinthians poderia perfeitamente não conseguir ter esse patrocínio se não fosse pelo intermediário. Nós não sabemos, mas é muito provável que fosse complicado. O problema do valor, para mim, é menor. O problema maior, moralmente falando, é esse intermediário fazer parte da gestão, tá? Então, esse seria o principal problema aí do afastamento do Rubão em relação ao Augusto Melo, né? O segundo ponto, né, de desgaste total que gerou praticamente ali, né, concretizou a ruptura de vez, né, foi sobre a contratação desse inexpressivo jogador chamado Mateuzinho, que para mim eu nunca vou perder de vista isso. Terceiro lateral da posição no Flamengo, segundo reserva do Flamengo, jogador inexpressivo, que o Corinthians contratou. Corinthians, segundo a reportagem da ESPN, o Corinthians, na verdade, conseguiria esse jogador de graça, com empréstimo aí até o final do ano, para ser prefixado, até que entra um intermediário na história, né? E aí, a partir daí, o negócio acaba não sendo feito, não ocorre. O negócio era conduzido até então pelo Rubão, né? Pelo menos tinha um aval do Rubão, que também não deixava de errar em relação a isso, tá? Não é que o Rubão só acertou, não. Pois tem errado muito também. Contratação de gente inexpressiva como Pedro Raul, centroavante caneludo, né? E jogadores como o Mateuzinho, que tiram um problema do Flamengo. O Mateuzinho me cheira mal, a contratação desse jogador. Muito mal. É um tipo de negócio que quando acontece em outro clube por aí, a gente pega e fala, critica e tal. Não vou criticar também no Corinthians. É muito estranha essa contratação. É muito estranha, tá? Até que aparece um intermediário, né, lá do sul do país e tal. Enfim, o Corinthians acaba pagando, gente, um valor de 4 milhões e meio. 4 milhões de euros pelo Mateuzinho. 4 milhões de euros por esse jogador. À época, mais de 21,3 milhões de reais por um jogador, volto a repetir, que chegou para resolver o problema da lateral do Corinthians e hoje o Corinthians precisa voltar a usar o Fagner, porque o Mateuzinho não consegue. Porque ele é isso, e não passa disso, né? O que mais me entristece nesse caso, é um debate difícil com a comunidade corintiana, né? É que a negociação que tinha ficado paralisada, depois que o Mateuzinho chegou a treinar, aparecendo tal, no Corinthians, né? Ela foi destravada após a contratação do Fabinho Soldano, gente, como executivo de futebol do Corinthians. Quem era Fabinho Soldano?
é outro, inexpressivo. Tudo que não presta na Gávea veio para o Corinthians. O Corinthians quase gasta uma fortuna absurda, colossal, inimaginável para os padrões do clube hoje, mesmo para os padrões, com um jogador que não faz gol mais, que é o Gabigol. Ah, mas tem um nome, a torcida ficou doida aí, né? Fabinho Soldano. E Fabinho Soldano, por que pra mim é muito frustrante isso? Primeiro, explicar quem é o Fabinho Soldano, e eu já falei, isso é um debate complicado, porque o torcedor do Corinthians fica bravo comigo. Fabinho Soldano, gente, não era nada no Flamengo. Vou repetir, não era nada. E ele sabe disso. Ele sabe que ele não era nada, tá? Ele tinha um cargo ali no Flamengo e a torcida odiava o Fabinho, o que ele estava fazendo. Sabia perfeitamente que ele não fazia nada. E ele não tinha ação. O Fabinho era visto em algumas situações entrando, distribuindo água para jogador. Gente, é isso, vou repetir para você. Um dirigente que o Corinthians contratou para ser o executivo de futebol do Corinthians era um dirigente tão inexpressivo no Flamengo, gente, que boa parte do que ele fazia no Flamengo, na prática, era distribuir água para os jogadores nos momentos do treinamento. Ficava lá distribuindo uma garrafinha d'água para os jogadores durante os treinamentos dos jogadores. Esse cara que não tem formação nenhuma, não tem nada, conhecimento de nada, conhecimento zero, que virou, na verdade, um dirigente do Flamengo, porque o Flamengo começou, num certo momento, a empoderar um monte de jogador, entregar cargos importantes, né? Por questões políticas. É importante ter jogador no comando e tal. Essa é uma questão muito do clube carioca. Aí entregaram também um cargo para o tal Fabinho Soldano. Não tem conhecimento de nada, formação de nada, capacidade de nada, e inclusive preparação nenhuma, zero. Distribuía jogada, água tal para jogador, tal, não sei o que, não participava de nenhuma negociação zero, nada. Esse cidadão virou executivo de futebol no Corinthians. E quando ele chega no Flamengo, a prova de que ele realmente não é nada, é que uma vez que ele estava no Flamengo, por certo que ele sabia qual era o desempenho do Mateuzinho. Ele sabia que o Mateuzinho era o segundo reserva do Flamengo. Ele sabia que o Mateuzinho era odiado pela torcida do Flamengo. Ele sabia que o Mateuzinho, os técnicos não queriam nem saber desse jogador. Ele sabia disso. Como é que alguém que vira executivo do Flamengo desbloqueia essa negociação? Quando ele deveria justamente, até sob risco sim, de ficar mal no primeiro momento, mas mostrar uma personalidade, mostrar algo diferente, bancar a não contratação do Mateuzinho. Era isso que ele deveria fazer. No entanto, ele destrava a negociação. Olha como o Corinthians está mal, gente. Então, esses erros da gestão do Augusto são inquestionáveis. Não tem como. E é neste momento, quando erra dessa maneira, que a gestão Augusto Melo perde de vista que ele está no fronte, ele está numa guerra contra inimigos muito poderosos. Os grandes inimigos do Corinthians hoje estão dentro do Corinthians. Eu falava disso, falava dos tentáculos. Eles são poderosos, já estão funcionando, né? Hoje o meu amigo Macedo, né? Ele fez uma postagem lá no X, ex-Twitter, né? Falando aqui, ó, desde que foi noticiado, aspas para o meu amigo Macedo, desde que foi noticiado pela Gazeta Esportiva, o tema vem sendo utilizado, o tema da comissão para o intermediário, né? O tema vem sendo utilizado pela oposição ao clube. O grupo liderado pelo André Sanches deve usar o fato até para um possível pedido de impeachment. É verdade. É verdade. Claro, se for comprovado aí as irregularidades, vão atrás dessas irregularidades até o fim. Hoje o tema ganha novo ingrediente. O ex-diretor de futebol Rubão afirmou a um seguidor lá no Instagram que foi desligado do cargo porque questionou a referida comissão e disse que vai acionar o conselho para obter explicações. Então o Rubão, insatisfeito pelo que aconteceu, ele vai acionar o conselho vai provavelmente determinar que tem irregularidade, porque essas coisas, infelizmente, têm irregularidade. E vai abrir uma possibilidade para que a renovação de transparência dê um golpe no Corinthians, faça o impeachment e mande o Augusto embora e reassuma o Corinthians para afundar de vez o clube de Parque São Jorge, né? Bom, de fato, segue aqui o Macedo, a história precisa de explicações, e é verdade. O alto valor e o fato de um intermediário que recebeu as comissões estar ligado ao superintendente de marketing dão margem para questionamentos. Uma pessoa importante do clube nos informou que no dia 9/5,
no chamado Dia da Transparência, tudo será devidamente explicado. Estamos de olhos, aspas fechadas para o Macedo, abraço ao Macedo, do blog do Macedo. Vocês percebem o risco? Vocês percebem o que está vivendo o Corinthians hoje? O perigo que o Corinthians está correndo? Meus amigos, a torcida do Corinthians tem que entrar nessa parada aí. Cadê a Gaviões? Cadê as organizadas nessa hora? Né? As organizadas podem mudar o curso dessa história, porque a gestão do Augusto mais do que nunca está abandonada. Por erros dele também, tá? Porque ele não deveria perder um cara desse, o apoio de um cara como o Rubão. Tá? É legítima a reclamação do Rubão agora? Gostemos ou não, é legítima. Ok? O fato é que tudo isso abre possibilidade para que a gestão vagabundagem e transparência possa querer dar um golpe no clube. Os dirigentes dos outros clubes, os torcedores estão tudo esperando aí ansiosamente para que o pior aconteça. Mas quem está na arquibancada torcendo, soltando rojões, dando risada, é o André Sanches, o grupo de mafiosos, né, que faz parte aí, que o acompanha. O pessoal da Renovação e Transparência nunca deixou o Corinthians, sempre esteve lá, mesmo a partir do primeiro dia da gestão do Augusto de Melo, torcendo pelo pior, trabalhando pelo pior, e neste momento estão sorrindo, porque sabem que o pior pode acontecer, e eles podem instaurar um golpe no Corinthians para que eles possam voltar ao poder no Parque São Jorge. Tá bom, gente? É isso.